Hello, tudo bom, gente? Olha, hoje é domingo de Páscoa, né, de 2020. Infelizmente, a gente não pode se reunir com os amigos que a gente gosta para comemorar, né? Que na verdade é uma data comemorativa. Eu não sou religioso, mas a gente sempre comemora datas, sejam religiosas ou não. É um pretexto para a gente reunir os amigos. Não para celebrar a religião, embora a gente saiba que a data tem origem religiosa e tudo mais. Mas não é para celebrar isso, é para celebrar a amizade, celebrar os vínculos sociais, é para isso que a gente se reúne, né? A gente se reúne para comer. É, apesar de ser uma data comemorativa, né? Os cristãos uma data festiva, porque eles comemoram a ressurreição, né? Mas não estamos numa época muito boa de comemoração, tendo em conta, né, a situação que estamos vivendo, que todos têm conhecimento, amplo conhecimento disso, que é a situação da pandemia do coronavírus. Né? E dando sequência, né, aos vídeos, né, e, enfim, a minha ideia é justamente que a gente possa conversar sobre o assunto. Tenho recebido pouca contribuição, poucos comentários. Enfim, as pessoas parecem aceitar aquilo que a gente diz, aqueles que não aceitam se recusam a ver, se recusam a discutir. Então a gente está mesmo numa situação em que quem concorda com você. Quem discorda de você não consegue discutir. Então a gente não consegue estabelecer diálogo de nenhuma maneira nesse contexto que estamos vivenciando. Quer dizer, a pandemia, ao invés dela unificar a sociedade brasileira, e a gente não vai conseguir resolver os problemas da sociedade brasileira se a gente não dialogar, se a gente não conversar, se a gente não conseguir estabelecer um certo nível de comunicação. Né? Cada grupo social no Brasil, né, parece que está numa bolha e só conversa com os integrantes da sua bolha. E as nossas bolhas não se comunicam. Né? E assim, a gente está percebendo, né, que essa divisão da sociedade brasileira cada vez se aprofunda mais. E mesmo numa situação de guerra contra um inimigo que dessa vez a gente nem vê, nem sabe onde está e que pode matar todos nós, independente da percepção ideológica, da concepção ideológica de mundo, se é de esquerda, de direita, verde, vermelho, azul, cor de rosa, né? Ele não escolhe orientação sexual, partido, né? Ele pode pegar em qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós pode ser um potencial, né, infectado pelo coronavírus. A gente não está conseguindo estabelecer como sociedade um diálogo que seja frutífero, que seja capaz de nos tirar dessa enrascada. O Bolsonaro permanece aí com seu grupo, né, de remanescentes que são simpáticos a ele, que tem um certo fanatismo por ele, né, por que não dizer muito fanatismo por ele, né, e que tem demonstrado isso, né, com carreatas. Ontem mesmo houve uma carreata em São Paulo, hoje eles estavam de novo na Avenida Paulista, agora à tarde, fazendo, né, manifestação contra o João Dória, porque agora o João Dória virou comunista, né? Só num mundo muito fantasioso o João Dória pode ser confundido como comunista, né? João Dória como todo mundo sabe, uma almofadinha, né? Um playboy, né? De comunista, João Dória não tem nada, né? Só mesmo uma pessoa que não tem a menor ideia do que seja o comunismo é capaz de afirmar tamanha barbeirada, né? Tamanha bobagem, né? Isso não tem menor sentido, né? Porque no Brasil, assim, se nós apoiamos, né, as medidas da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde, dos governadores, ou mesmo do João Dória e de outros governadores que foram eleitos pela direita, né, como todo mundo sabe, pelo espectro da direita, né, grande parte deles que associaram a sua imagem à imagem do Bolsonaro, no segundo turno de 2018, o próprio João Dória, o Witzel, né, e tantos outros, aqui em Mato Grosso do Sul, né. Isso não significa dizer
que a gente, ao apoiar as medidas, né, de isolamento social feitas por esses governadores que são do espectro à direita na política brasileira, né, e que se elegeram junto com o Bolsonaro em 2018, não quer dizer que a gente seja comunista, e menos eles ainda, né? O que a gente está fazendo é apoiar a organização, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e o que esses governadores estão fazendo, ou prefeitos, é justamente tentar implantar essas medidas da Organização Mundial de Saúde a fim de evitar a piora da contaminação. Então, não faz sentido essa discussão, né? Se a gente apoia as medidas da Organização Mundial da Saúde, a gente é comunista. Então, é uma discussão, na minha opinião, primeiro que é uma falsa polêmica. Segundo, é que isso não se constitui num dilema fundamental, já que a preferência, a opção, claramente deve ser sempre a vida. Então, não me importa, sob nenhum aspecto, que isso venha da direita, desde que esteja defendendo a vida. Mas me importa e me incomoda muito a burrice, né? Então, assim, claro que a gente tem grupos anti-ciência, né, no mundo inteiro, o pessoal que acredita na bobagem da Terra plana, os grupos anti-vacina, né? E aqui eu queria dizer o seguinte, né, como diz o Neil deGrasse, né, um físico importante, dizer o seguinte: olha, vocês que são anti-vacina, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. Tá? Vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. Você está percebendo o mundo não sem vacina, se você quer contra as vacinas, que as vacinas deviam acabar. Você está percebendo o mundo como ele ficou com essa pandemia sem uma vacina. Está todo mundo torcendo aí para que surja uma vacina, né, nessa hora, vamos dizer assim, fatal, né, que a humanidade toda está vivendo, para nos salvar. Né, para nos salvar. Está todo mundo torcendo para que saia uma vacina, que apareça um remédio, enfim. Claro que isso não vai aparecer assim do dia para a noite, porque não é assim que faz ciência. Nem para aqueles que acreditam na ciência, nem para aqueles que não acreditam na ciência. Não existe milagre na ciência. A ciência pesquisa, a ciência trabalha duro, cientistas transpiram nos laboratórios, fazem experimentos, erram muito até acertar. Então isso demora. Precisa de investimento, precisa de dinheiro, não tem conversa fiada. Fica falando que os cientistas nas universidades, né, ficam fumando maconha e fazendo outras peraltices ou outras balbúrdias, como diz o idiota do ministro da Educação, ou como diz Bolsonaro e seu séquito, né, encabrestado. Nada disso importa. Né? A gente sabe que ciência não se faz do dia para a noite. Quem já pesquisou alguma coisa sabe como é difícil fazer pesquisa. Não apenas que você precisa ter tempo, como você precisa ter equipamento, ter reagentes, como você precisa ter laboratório, como você precisa ter pesquisadores, ter conhecimento, ter know-how. E no Brasil a gente não investe em nada. Nossas universidades estão sucateadas, nossos laboratórios estão sucateados e os nossos pesquisadores desestimulados, né, com cortes de investimento, com cortes em orçamento da universidade, com corte de bolsas, com corte de tudo. E o Covid veio e deu uma tapa na cara de todos nós, dizendo: olha o que dá zombar da ciência. Agora precisamos da ciência, porque é a ciência que pode nos salvar. Ninguém mais pode nos salvar. Tá? Ninguém mais. É a ciência que pode nos salvar. Então, vocês aí, né, que são do espectro à direita, não tem problema ser de direita. Eu não vejo problema nenhum da pessoa ser de direita, ser de esquerda. Para mim, isso é irrelevante nessa hora. Mas não seja burro. Seja lá qual for a sua cor ideológica, se você gosta de azul, de verde, de rosa, de preto, não gosta de cor nenhuma, né? Se é neutro, enfim, isso não importa.
Só não seja burro, só não seja ignorante, só não seja idiota. Não siga o exemplo do Bolsonaro. E eu quero dizer por quê, né? Desde o início de março, quando a pandemia se implanta no Brasil, portanto já vem um pouquinho mais de um mês, desde os primeiros casos, tá? Em que prefeituras e governos municipais, prefeituras e governos estaduais têm orientado o isolamento social e a quarentena. Existem dados, né, que foram sendo coletados desde a primeira semana de março a partir do rastreamento do sinal de celular, né, dos brasileiros, né? E curiosamente, né, a quarentena começou muito fraca no início de março, né, de uma maneira geral em todos os estados da federação, né? Isso aqui foi uma publicação do G1, né, de uma empresa, né, que trabalha, né, com esse rastreamento, né, uma consultoria que trabalha com esse rastreamento. E aqui a gente vai percebendo que em nenhum momento do mês de março, porque os dados coletados aqui vão do início de março até a primeira semana de abril, portanto em torno de 30 dias, né, em nenhum momento nós fizemos quarentena total. Os dados, eles mostram a variação, mas essa variação ela não é tão alta, né? Se você perceber, alguns estados, né, que cumpriram a quarentena, o máximo é 55, 56, e, por exemplo, Goiás e o Distrito Federal, que foram um pouquinho mais, né, 58%. Da população fazendo isolamento social. Nos demais girou em torno de 50, 53, no máximo 55. E pior, porque esses dados começaram a cair logo em seguida. As saídas do Bolsonaro para a feira em Brasília, o discurso dele, os discursos que ele tem feito, as lives, em que ele divulga uma série de fake news, de mentiras, né, de ilusões sobre o isolamento, porque ele é contra o isolamento, né, porque diz que o isolamento vai acabar com a economia, ele está muito preocupado com o governo dele, que a única preocupação dele é o governo dele, ele não está nem aí para a vida dos brasileiros, não tem nenhuma empatia com os brasileiros, né, e ele está muito preocupado se ele chega ao final desse mandato, né, porque ele acha que a Covid enterrou o governo dele, porque enterrou todas as perspectivas de desenvolvimento econômico do governo dele por muitos anos, como se a economia estivesse muito boa antes da pandemia, né? O produto interno bruto do ano passado do Bolsonaro foi 1%, né? Um pibinho, como dizia o professor Raimundo, e o salário, é o pibinho do Bolsonaro e do Guedes. Ou seja, mas enterrou de vez todas as expectativas, né, vamos dizer assim, que ele possa fazer um bom governo, que era uma coisa que eu duvidava desde o início, porque eu nunca vi competência nenhuma do Bolsonaro para fazer um bom governo. O passado dele como deputado federal, a história dele como deputado federal, quase 30 anos na Câmara Federal, revela que ele não tinha competência nenhuma e preocupação nenhuma no Brasil, porque ele nunca teve, né? Então, não criar expectativa era realmente um engodo. Ele sempre foi um engodo e continua sendo um engodo, né? E continua divulgando engodos, enganos, e tem gente caindo nessa conversa. Então, eu estou tentando ser o mais simples possível aqui, né, nesse vídeo, para que você entenda que isso é um engodo, isso é uma enganação, isso é uma ilusão, né? Usar a tal da cloroquina. Como eu disse, ciência não se faz do dia para a noite e não existe remédios milagrosos. Por mais que você acredite nessa tese, porque você vai lá na farmácia, compra um remédio para dor e ela tira a sua dor, para chegar naquele produto houve muita pesquisa, houve muito trabalho, muita transpiração, muito conhecimento envolvido e muitos pesquisadores envolvidos. Então não existe milagre. Então vender a cloroquina como um milagre que vai curar o Covid é uma ilusão, é um engano e é um perigo, porque quem decide o que é melhor para a gente são os cientistas, são eles que sabem
os efeitos colaterais que um remédio pode dar. E a cloroquina ela pode produzir, por exemplo, arritmia cardíaca, e o coração começar a bater de forma descompassada e você morrer de uma parada cardíaca. Entendeu? Então não é assim, você não tem a menor ideia, então não fale besteira, não fique divulgando mensagem errada, não fique postando, né, que Bolsonaro tem razão, Bolsonaro não tem razão, Bolsonaro não é cientista, Bolsonaro não é médico, Bolsonaro não é infectologista, né? Bolsonaro é um idiota. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele está querendo salvar esse governo fracassado dele, que já nasceu fracassado, que é um governo morto. E você, que tem um mínimo de bom senso, que tem cérebro e que pode fazer reflexões, afinal é para isso que você tem um cérebro, tem a obrigação de pensar antes de falar besteira e de divulgar besteira, de divulgar mentiras. Porque você está repassando uma falsa ilusão para a população. Ele não tem a menor responsabilidade com o país que ele governa. Ele não tem a menor responsabilidade com a população que ele governa. A sua postura é a postura de um genocida que fala coisas perigosas, que não considera, sob nenhum aspecto, a fala dos especialistas e nem as recomendações do seu próprio ministro da Saúde, que ele queria demitir, não demitiu, porque, enfim, as lideranças maiores, como o presidente do Congresso, Câmara e militares, não deixaram ele demitir, porque a crise ia ser muito pior se ele demitisse o Mandetta. Porque, por mais que eu discorde do Mandetta ideologicamente, mas isso é uma outra história, o Mandetta tem tido um comportamento mais adequado a uma autoridade sanitária, a uma autoridade de saúde, não ter embarcado nesse discurso ufanista e irresponsável do presidente da República. O presidente da República tem que ser responsabilizado, inclusive responsabilizado criminalmente por um tribunal internacional, por colocar a vida dos brasileiros em riscos. E depois que ele começou a... Uma coisa que eu quero acrescentar é que depois que ele começou a sair de casa, fazer passeios, e essa semana toda fez passeio, sexta-feira fez passeio, ontem foi na padaria, enfim, essa palhaçada toda, também o número de mortes cresceu de forma exponencial. Não só o número de infectados, mas também o número de mortes cresceu de forma exponencial. A ponto de que, há 3 dias atrás, os leitos de UTI de São Paulo já estão entrando em colapso. Em torno de 94% dos leitos clínicos de São Paulo estão sendo utilizados por pessoas infectadas por Covid. Manaus, o prefeito declarou que Manaus está sofrendo um colapso no sistema de saúde público. Para ele, os hospitais, o sistema de saúde já entrou em colapso e o sistema privado está exaurido. E Manaus está às portas de um colapso funerário. Lembram o que aconteceu em Guayaquil, no Equador? Então, é isso. Que Manaus está chegando a esse ponto também. Né? São Paulo, a quantidade de enterros que se faz diariamente é assustador, de pessoas mortas por Covid. E esse número que a gente tem, de mais de 2 mil mortos, que foi divulgado hoje, né, nessa Páscoa, e de mais de 20 mil casos, são números subnotificados, segundo o próprio ministro da Saúde. Então, é possível que os números sejam bem maiores do que isso que estamos sabendo oficialmente. Então, o caso é muito grave. É extremamente grave. E nós não estamos fazendo isolamento social, nós não estamos respeitando a quarentena, as pessoas estão se aglomerando, as pessoas estão saindo às ruas e muitas vezes sem necessidade. Essa semana em Campo Grande relaxou a quarentena oficialmente e segunda-feira, que foi o primeiro dia do relaxamento da quarentena, a cidade estava tomada por pessoas, o centro da cidade.
sem necessidade. Porque qual é a necessidade que você tem de comprar uma televisão numa época dessa? Não dá para esperar comprar roupa numa época dessa? Não dá para esperar terminar a quarentena? Tem coisas que poderão esperar. Tá, tudo bem, eu tenho que pagar certas contas que não podem esperar. Até entendo, você ia a bancos, enfim, pagar seus boletos, até entendo. Eu também pago os meus, né? Embora eu não vá a banco, pago por aplicativo. Mas se você não tem que pagar, tem que ir a banca, as lotéricas, até entendo. Agora, não há necessidade de você ir comprar roupa, de você ir comprar eletrodoméstico. São coisas que dá para passar. Né? A gente aguenta sem isso. Né? O que a gente não vai aguentar, ou melhor, né, o que o sistema de saúde não vai aguentar é o número de infectados que vai chegar lá se a gente não respeitar a quarentena. E eu continuo insistindo e batendo nessa tecla e vou continuar. Né? Continuarei sendo chato, sim, né? Mas eu não vou, sob nenhum aspecto, abrir mão da minha ética profissional, né? Como pesquisador, como professor universitário, e vou claramente defender essa posição de isolamento, de cuidados, porque o que vem em primeiro lugar é a vida da sociedade. A economia espera. Não existe esse falso dilema, ou a vida ou a economia. Não, esse é um falso dilema. Isso não existe. A economia não tem preferência sobre a vida. A vida tem preferência sobre qualquer coisa. Porque são seres humanos. Tá? Então, meus amigos, aqueles que me acompanham, que assistem meus vídeos, que comentam, que enviam comentários, você pode discordar de mim, você pode dizer o que você quiser, mas discuta racionalmente, discuta usando dados, apresentando fatos e não com conversa fiada de WhatsApp. Tá? Não com conversa fiada. A ignorância vai nos matar. E não estamos aqui para fazer um culto à ignorância, estamos aqui para abrir nossas mentes. Ok? Abraço.